Boa noite. O Jornal da Band começa a semana falando da eleição municipal que mobilizou o Brasil ontem e continua mobilizando hoje. Você vai ver aqui os resultados, as disputas do segundo turno e uma radiografia mostrando como ficaram os partidos na cena nacional. Quem cresceu? Quem diminuiu de tamanho? Bom, e a gente começa indo direto para Brasília para entender o que provocou o atraso na divulgação dos resultados. Carol Vilela tem os detalhes. Fala para nós, Carol. Olá, Eneg, muito boa noite. O presidente do TSE afirmou que houve dois problemas, viu? O primeiro foi um ataque massivo vindo dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e aqui do Brasil. A ação que foi evitada pela área de tecnologia do tribunal foi atribuída a grupos radicais que defendem a ditadura. O inquérito para apurar essa questão foi aberto. Já o segundo problema foi provocado por falhas em um supercomputador usado pela primeira vez para fazer a totalização centralizada dos dados. Essa medida foi adotada após uma recomendação de segurança feita pela Polícia Federal. O que aconteceu? Esse equipamento foi adquirido em março, mas só foi entregue em agosto por conta da pandemia. Então, isso impediu a realização dos testes prévios. No dia das eleições, a máquina não conseguiu acompanhar em tempo real a transmissão dos dados e acabou travando. Ela precisou ser reiniciada, o que provocou, então, o atraso na apuração dos votos de cerca de 2 horas. Luiz Roberto Barroso garantiu que em nenhum momento o sistema, a integridade do sistema do TSE esteve em risco. Ele disse ainda que técnicos da empresa fabricante trabalham para evitar que o problema aconteça novamente no segundo turno. 7 capitais brasileiras tiveram o resultado da eleição para prefeito já definido no primeiro turno e outras 18 irão para a disputa entre os dois candidatos no segundo turno, que vai acontecer dia 29. Vamos ver a reportagem. Dos 7 prefeitos de capitais eleitos no primeiro turno, 6 conseguiram se reeleger. Mas o que teve a maior votação em porcentagem foi o ex-vice de ACM Neto, Bruno Reis, do DEM. Teve 64% dos votos em Salvador. Com um pouco menos, 63,3%, Alexandre Calil, do PSD, obteve o segundo mandato em Belo Horizonte. Rafael Greca, do DEM, também beirou os 60% em Curitiba. Com 56% dos votos, o tucano Álvaro Dias se manteve no cargo em Natal. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do DEM, se reelegeu com 53,4%. Em Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, teve 52,5%. E em Palmas, Cíntia Ribeiro conseguiu a reeleição com 36,2% dos votos, porque é a única capital do país com menos de 200 mil eleitores. E por isso, não precisa de segundo turno. O DEM foi o partido que mais garantiu capitais no primeiro turno. Salvador, Curitiba e Florianópolis. O PSD já assegurou 2, em Belo Horizonte e em Campo Grande. O PSDB também, com Natal e Palmas. Mas é o MDB que tem mais candidatos no segundo turno. O partido está em 7 disputas. Em Boa Vista, Arthur Henrique enfrenta Otaci, do Solidariedade. O atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, disputa com Abílio Júnior, do Podemos. Em Goiânia, Maguito Vilela tenta defender o cargo contra Vanderlan Cardoso, do PSD. Dr. Pessoa disputa contra Kleber Montezuma, do PSDB, em Teresina. Em João Pessoa, Nilvan Ferreira vai tentar derrotar Cícero Lucena, do Progressistas. Em Maceió, Alfredo Gaspar de Mendonça enfrenta JHC, do PSB. E em Porto Alegre, Sebastião Melo contrariou as pesquisas e ultrapassou Manuela Dávila, do PCdoB, com quem disputará o segundo turno. Em Aracaju, o atual prefeito Edivaldo Nogueira, do PDT, enfrentará Daniele Garcia, do Cidadania. Edmilson Rodrigues, do PSOL, e delegado Iguchi, do Patriota, disputam a prefeitura de Belém. Em Fortaleza, o segundo turno será entre Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS. Em Manaus, Amazonino Mendes, do Podemos, disputa com Davi Almeida, do Avante. O eleitor de Porto Velho vai escolher entre o atual prefeito Hildon Chaves, do PSDB, e Cristiane Lopes, do PP. Recife terá uma disputa entre primos: João Campos, do PSB, filho do ex-governador Eduardo Campos, e Marília Arraes, do PT, neta do ex-governador Miguel Arraes. Em Rio Branco, a atual prefeita Socorro Neri, do PSB, vai enfrentar Tião Bocalon, do PP.
Em São Luís, Eduardo Brade, do Podemos, disputa com Duarte Júnior, do Republicanos. João Coser, do PT, e delegado Pasolini, do Republicanos, vão se enfrentar pela Prefeitura de Vitória. No Rio, o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, tentará derrotar o atual Marcelo Crivella, do Republicanos. E na capital paulista, o tucano Bruno Covas, que disputa a reeleição, vai enfrentar Guilherme Boulos, do PSOL.